o que Deus falou comigo hoje foi sobre a responsabilidade de pregar, de ministrar, de trazer a palavra. E qual é o risco que eu corro? Disso aqui ser mais um exercício religioso, como muitos. Enquanto para alguns cantar é maravilhoso, poxa, eu tive a oportunidade de cantar. Enquanto para outros, caramba, quando tiver a oportunidade de pregar. Para alguns pode ser mais um exercício religioso, como sair de casa, vir, sentar aí e participar, e ser mais uma coisa rotineira, e que eu me preparo, e que eu faço. Talvez como a sua rotina de trabalho, não tem? Que você faz alguma coisa, talvez aquele trabalho que alguém luta, ora, Senhor, eu quero um emprego. Aquele emprego que é o seu, que alguém ora por ele, mas que para você já entrou na rotina do dia a dia, já não tem aquela mesma felicidade que você tinha quando entrou no trabalho. Às vezes a vida religiosa é isso. Às vezes o vir para a igreja se torna isso. Às vezes o servir a Deus se torna isso. Eu lembro no seminário que um professor falou assim para a gente, quando a gente estava se formando, ele falou, não se acostumem com o sagrado. E a gente corre um risco muito grande de a nossa vida cristã se tornar entediante. E quando eu sentei aqui hoje, eu já vim um pouco com aquela sensação, acho que tem aqueles dias que Deus começa a quebrar a gente, e quando isso acontece de maneira coletiva, porque tem dia, meu amigo, que não tem, o louvor pode ser o melhor, as coisas podem estar fluindo, o seu coração está duro, não acontece nada. Mas quando começa a ocorrer uma consciência coletiva, é onde ocorre o mover de Deus. Aquilo que aconteceu em Asbury recentemente, lá nos Estados Unidos, quem ouviu falar do avivamento lá em Asbury, na faculdade, pronto, o que aconteceu ali? Alguns jovens continuaram em oração, um pegou o microfone e começou a confessar pecado. Foi assim que começou aquele movimento. Aí depois veio outro, começou a confessar os pecados dele também, pronto. Aí ficaram dias e dias lá, adorando a Deus, porque houve um quebrantamento coletivo, Deus mostrando, você não é o último biscoito do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto. E você precisa se arrepender, e você precisa pedir perdão. E enquanto as meninas estavam ensaiando ali ainda, a frase que tocou muito no meu coração enquanto eu estava sentado aqui, antes de começar o culto, foi: arde outra vez no meu coração. Arde outra vez no meu coração. Às vezes ler a Bíblia é só mais uma rotina. Eu comecei um desafio no começo do ano, que foi o desafio mais uma tentativa. Aí a correria do dia a dia estava tão difícil, né? A Júlia ali falando. A Júlia tá firme. Aí a Júlia mandou uma mensagem para mim e foi revigorante aquele dia, viu, Júlia? Pastor, estou firme aqui, na leitura dos devocionais. Tá? Isso eu já tinha parado de fazer os devocionais, já estava bem puxado. E depois daquela mensagem da Júlia, eu falei, opa, então tem gente lendo. Eu achei que o povo estava desanimado. Eu falei assim, não, o povo começou aí, mas desanimaram, e eu desanimei junto, de fazer os devocionais, né? Às vezes a gente estava cumprindo só aquela leitura ali diária mesmo, fazer devocional estava muito difícil. E aí eu voltei agora nos stories, porque eu escrevia cada devocional e depois ia fazer, estava sendo muito dispendioso. Eu falei, não, quer saber, vai ser uma coisa mais fluida agora. Eu faço devocional, pego o versículo aqui, já falo aqui na frente do celular, não vou escrever nada. E vai ser uma coisa mais fluida. E tem sido uma bênção, graças a Deus. Tenho conseguido nesse esquema. Mas ainda assim, isso corre um risco muito grande de ser só mais um exercício. E que essa seja a nossa oração. Senhor, arde outra vez no meu coração. Como essa música está falando mais ou menos do que aconteceu com Adão, ele se encontrava com Deus na viração do dia. Olha o privilégio do cara. Todo dia de tardezinha se encontrava com Deus. 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 Se eu repetir isso aqui mais 50 vezes, você fala, ai que tédio. Todo dia de tardezinha se encontrava com Deus. Todo dia de tardezinha se encontrava com Deus. Um dia a serpente se encontrou com a Eva. Ela falou, caramba, coisa diferente. Ah, até que fim. Não é com Deus, agora é com a serpente. E aí foi a miséria que aconteceu. E aí você conhece a história do que aconteceu quando houve uma coisa diferente. Não que coisas diferentes sejam ruins, mas às vezes a gente valoriza muito pouco aquilo que é tão extraordinário, mas por ser comum, por ser algo natural, muitas vezes a gente só vai perceber quando perde.
Assim acontece quando a gente perde um ente querido. Assim acontece quando um amigo que está sempre perto vai embora e você fala, caramba. Assim acontece com Adão. E aí é uma simulação do que ele poderia dizer, né? Arde outra vez no meu coração. Isso nada estava programado para falar com vocês hoje, nada disso. Mas foi o que eu senti. Esse desejo de sentir o Senhor arder no meu coração. De não ser simplesmente só mais um dia, de não ser simplesmente só mais um culto. De não ser só mais uma rotina da minha vida religiosa, de um pastor, um marido, um pai. Alguém que tem responsabilidades. E que às vezes acha cansativo. Eu estou com saudade. Momentos de confissões aqui com vocês. Não, mas acho que pastor não sente essas coisas que a gente sente. Não, pastor não. Pastor é outra classificação. Né? Acho que pastor ama orar, gastar ali 1, 2 horas de oração. Pastor, isso é comum, isso é vida de pastor. 2 horas de oração na presença de Deus, sai de lá preparado para vir trazer a palavra para o nosso coração, ele ora e jejuma por cada um, e isso não é sacrifício, isso é natural da vida de um pastor. Não sei se você sabia disso, mas a gente é ser humano, nós somos humanos, temos as mesmas sensações, né? E é mesmo o desejo do Senhor arder no nosso coração. Esse desejo do Senhor arder no nosso coração. E fazer isso por prazer. Ler a Bíblia por prazer. Encontrar prazer em Deus. E isso fica ainda mais forte porque a gente já viveu isso várias e várias vezes. Eu já vivi isso várias e várias vezes na minha vida. Mas, como o time do Flamengo, né, é inconstante essa vida de oração. Né? Nem sempre a gente está naquela fase de 2019. Sempre entra essas outras turbulências aí. Assim é a nossa vida espiritual. E aí a gente fica assim, arde, Senhor, igual 2019, daquele jeito. Vem, arde outra vez no meu coração. Para ser uma coisa mais homogênea, né? Seleção brasileira, igual 2002. Alguns aqui nunca nem viram, né? Quem nasceu depois de 2002 aqui? Meu Deus do céu, gente, vocês não... Meu Deus, Senhor, arde outra vez. Arde outra vez, Pai. Eu ficava vindo nessa época, meu pai falando, 94. 94 eu tinha 4 anos de idade, eu não sabia nem o que era, que tinha sido o título de 94, né? Quando ele falava isso, a gente assistia na Copa de 2002 ali, eu tinha 11 anos, ia fazer 12. Aí eu lembro de tudo do que aconteceu, e meu pai falava de 94, meu pai falava das outras Copas, eu falava assim, poxa, eu queria ter nascido nessa época para ver essas coisas, mas eu vi 2012, e vocês vão ver 2026. Quem crê diz amém. Eita glória, vamos entrar na pregação. A gente está entrando nesse novo tema, e o novo tema é o amanhã começa hoje. O amanhã começa hoje. Como assim se o amanhã começa hoje? Amanhã começa meia-noite. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Como assim o amanhã começa hoje? A gente está falando esse ano sobre reino, vocação e discipulado. Então tá, o amanhã começa hoje. O que eu quero dizer com isso? O amanhã começa hoje tem muito a ver, inicialmente, com a nossa vida, e que eu quero trazer como uma ilustração do que eu realmente quero falar sobre o reino de Deus. Hoje eu sou o coordenador da comunicação da CBN, a Convenção Batista Nacional, que a PIB faz parte, né? Só que, antes de viver o que eu vivo hoje, eu acho que o que eu vivo hoje é um upgrade de tudo aquilo que eu vivenciei, eu precisei aprender a viver. A primeira coisa que aconteceu na minha vida foi quando eu saí da barriga da minha mãe, chorar. E graças a Deus que eu chorei, que se eu não tivesse chorado, algum problema teria acontecido comigo. Era para mostrar que os meus pulmões estavam bem. Então, o que eu vivo hoje começou lá naquele dia. O que eu vivo hoje começou lá naquele dia. O que você vive hoje começou lá naquele dia. E aí a vida vai sendo desenvolvida. Aos 18 anos de idade, eu não queria ir para o seminário. Meu pai falou assim, você vai? Eu falei, vou não. Você tem chamado? Eu falei, tem. Aos 15 anos eu tinha, num culto extraordinário, muito bom, Deus havia confirmado para mim o meu chamado ministerial.
numa reunião de oração, que eu só ia pela graça de Deus mesmo. Não, nessa época eu estava bem fervoroso. Esse período dos meus 15 anos, tá, assim, eu que compus até algumas canções. Fala comigo, Senhor, fala comigo e tal. Era uma reunião de jovens assim, numa sala que a gente estava, vários jovens ajoelhados. E aí o líder da intercessão foi orando por cada jovem, eu com 15 anos, isso em 2005. E aí o pastor, um dos pastores da igreja lá, foi orando por cada jovem. Estava orando, Senhor, abençoe, colocando a mão na cabeça, abençoe teu servo, usa ele com poder e graça, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Senhor, abençoe teu servo e tal. Para todos ele estava orando dessa forma, só que eu estava lá bem orando baixinho no meu coração, Senhor, eu preciso ouvir tua voz, fala comigo, me dá a confirmação daqui, tá? Senhor, sozinho aqui na minha voz. E ele veio orando, Senhor, e tal. Quando ele chegou em mim, ele falou assim, Senhor, abençoe, Natan, use teu servo nas tuas mãos e tal. Parou e começou a profetizar. Rapaz, quando eu vi que era Deus falando diretamente comigo, e que naquele dia era só eu, porque tem gente que vem lá fazendo profecia para todo mundo, né? Você desconfia. Eis meu servo que o Senhor quer te usar. Eis meu servo que eu quero te usar. Essa parada na primeira pessoa que eu quero te usar. Eis meu servo que contigo é diferente. Eu tenho um outro plano para cada um tem uma profecia. Eu falei, não. Só que nesse dia foi só para mim. Ele orou com todo mundo. Eu falei, por que só para mim? Porque eu fui do pastor, quer ser promovido. É o filho do pastor Maurício. Não foi, ele profetizou e disse, e usou algumas palavras que estão guardadas no meu coração até hoje. Então teve aquela confirmação, teve um outro dia, nenhuma vigília, que tinha muitos jovens lá nesse dia e tal. Meu pai abraçou comigo, meu pai falou algumas palavras que eu lembro, que eu entendo também que era confirmação de Deus para mim. Meus 15 anos de idade, beleza, amém, glória a Deus. Tenho convicção do meu chamado, Deus tem algo para a minha vida. 18 anos, quando me formar, eu vou para o seminário. Isso eu estava no primeiro ano do ensino médio. Quando eu estava com 18 anos, havia acabado aquele fervor espiritual todinho já. Já não tinha mais aquele momento, né, de 2019 e tal. Era 2000. Aquele fervor passou. 2018, meu pai falou assim, pronto, e aí, Natan, agora, vamos para o seminário, já vi aqui lá em João Pessoa, regime de internato. Falei, vou não. Falou, como não? Vai sim, vou nada. Tem fulano? Então, fulano, eu vou falar com o pai dela, vou pedir ela em namoro e a gente vai se ajeitar aí. Vai não. Ah, você não vai não, meu filho. Falei, vou, vai não, vou, não vai, não vou, vai, não vou. Rapaz, nessa época o negócio foi tão sério que até profecias falsas apareceram do outro lado para querer que eu ficasse, né? Você está sendo colocado numa gaiola. Alguém está querendo tomar decisões por você. Eu sabia, isso é profetado, isso não é profecia não. Profecia foi o que eu tive lá em 2015, em 2005, isso aí não é profecia não. E pessoas dizendo que meu pai estava tentando podar minha liberdade, aquele negócio todo, né? Só que eu sabia realmente que não era isso. É porque eu tinha convicção de um chamado e meu pai estava sendo usado por Deus para eu não ser desviado desse propósito. E no final das contas, meu pai estava até ontem, hoje pela manhã, meu pai estava ministrando em uma reunião da CBN, aí, o cenáculo de oração, e eu entrei lá também e dei um pouco do testemunho. E hoje eu lembrei de algo que eu nunca tinha lembrado, né? Quando eu era criança, meu pai falava assim, vocês não podem aceitar balinha de seu ninguém na escola. Que aí o pessoal, era uma época que o pessoal escondia droga nas balinhas e tal, o menino, né, chupava a balinha, ficava viciado, aí a próxima ele já tinha que comprar. Aí meu pai falava assim, não vai aceitar balinha de ninguém. Às vezes as crianças vinham com a maior boa intenção, né, quer um house? Aí eu pensava, se eu aceitar, eu estou pecando. Porque meu pai disse que não era para aceitar de ninguém. Não, obrigado. E aí já era um treinamento, né, sobre a obediência, essa parada toda, e outras coisas. A nossa criação foi um pouco rígida, assim. Mas, aos 18 anos de idade, eu fui tão bem treinado nas pequenas coisas, que uma das decisões mais importantes da minha vida, eu falei, tá bom. Eu cheguei a dizer para meu pai assim, deixa eu ter as minhas próprias experiências. Eu falei assim, Natan, eu estou te conduzindo, eu sei o que eu estou fazendo, eu já passei por essa fase. E eu falei, deixa eu ter as minhas próprias experiências. E quando eu pedi isso para meu pai disse que Deus falou no coração dele, o Natan está nas tuas mãos. Rapaz, e graças a Deus, que o que eu vivo hoje começou naquele período, faz parte do que eu vivi naquele período, e eu combinei com meu pai, então, 6 meses, 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 e eu orei esses 6 meses, e Deus falou para mim, aqui é o teu lugar. Aí eu voltei, cheguei para a moça, falei assim, não vou falar com seu pai não
não vou oficializar nada, não vamos namorar, acabou aqui o que tinha de sentimento. Acabou o que tinha de sentimento, não. Acabou o que tinha de uma possível continuidade de relacionamento, alguma coisa nesse sentido. Não, tá. Chorei no colo da minha mãe, né, mais emotiva. Meu filho vai voltar? Eu falei, vou voltar. Lá é o meu lugar. Deus falou comigo. E eu voltei para lá. Terminei o meu seminário. No último ano de seminário, comecei a namorar com a Anne. Saí de lá noivo com a Anne. Estou casado com a Anne. Final desse ano, agora faz 10 anos que estamos casados. Com 2 filhazinhas maravilhosas, uma macapaense e uma brasiliense. Só que quando a gente casou, a gente foi lá para o Pará. A gente namorou, o nosso noivado foi 1 ano à distância ainda, viu? Saí de lá noivo, voltei para o Pará, ela foi para Sergipe, 1 ano nessa labuta de namoro à distância. Aí fui lá em Sergipe, casei com ela e levei ela para o Pará. 3 anos e meio em Medicilândia, no interior do Pará, 3 anos e meio em Macapá, pastoreando na frente de igreja, usando camisa de botão, com gola e manga comprida todo domingo, e culto de semana. Num dia que eu ousei ir num domingo à noite, com a camisa de botão, mas de manga curta, um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor é o nosso exemplo, de manga curta num domingo? Eu falei, pelo amor de Deus. Eu estava falando sobre arquétipo na semana passada não estive aqui com vocês na sexta-feira, porque eu estava dando um curso aqui da CBN Comunicação, aqui próximo. E a gente estava falando sobre arquétipo, né? Sobre os moldes, tal, coisa de marketing aí. E eu vivia um arquétipo. E eu comecei a fazer uns vídeos engraçados agora sobre o louvor e tal. E aí um colega meu da época de seminário, que conviveu comigo quase os 4 anos no seminário, colocou no comentário de um dos vídeos, agora você está fazendo vídeos que são mais a sua cara. Eu falei, esse cara me conhece. Ele me conhece. Eu sou um cara divertido, gente. Não sei se parece. Talvez não pareça tanto. Eu sou divertido. Eu sou tão divertido que eu faço as piadas sem graça. Minha mulher fala, que piada sem graça. Parece que eu acho engraçado ela não achar graça das minhas piadas sem graça. Eu acho massa. Eu acho divertido isso. Eu falo, poxa, amor, que legal. Obrigado pelo empenho. A última que a Vitória disse que foi legal, eu mandei para uma pessoa, aí a pessoa falou assim, óbvia. Eu falei, caramba, a piada que é mais óbvia é que muita gente achou engraçada. Mas prosseguindo, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Diga mais aqui. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, gente, no final das contas? Que aquilo que eu vivo hoje começou lá, tem base lá, tem fundamentos lá, tem raízes lá. Guardadas as devidas proporções, o reino de Deus, ele já foi inaugurado. E aquilo que nós vamos viver amanhã, que eu quero dizer no futuro, quando a gente fala sobre reino de Deus, sobre vida eterna, sobre viver com Jesus para todo sempre, amém? Amém? Você crê nisso? Aquilo que a gente pensa que só é futuro, já começou. Começou 2000 anos atrás com Jesus. A gente falou sobre isso, sobre realidade alternativa aqui no começo do ano. Eu gostaria de falar com vocês sobre essa questão. O amanhã começa hoje. Assim como na minha vida, aquilo que eu vivo hoje já começou lá atrás. E aquilo que eu vivo hoje, no presente, também está contabilizando para aquilo que eu vou viver amanhã. O reino de Deus já foi estabelecido. O reino de Deus, aquilo que vai se cumprir, já é realidade, ele já foi inaugurado, ele já nasceu. Eu gostaria de trabalhar exatamente isso com vocês hoje. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17. A introdução foi longa, mas a mensagem não vai ser tão longa assim não, tá? É baseado nessa experiência que eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. O amanhã começa hoje. A sua vida. E sobre o amanhã, o que você está plantando, o que você está vivendo hoje. O reino de Deus é um reino de vida eterna. Mas se o amanhã já começou, como eu posso dizer que tenho vida eterna? Preste bem atenção nisso. Quando a gente fala assim, quando a gente viver com Jesus, a gente vai viver eternamente, né, teremos vida eterna. Nós viveremos eternamente. A gente sempre apresenta isso como uma questão futura. Isso vai acontecer.
A gente vai ter vida eterna. Mas olha o que Jesus faz. Mantenha a Bíblia aberta em João 17. Mas olha o que Jesus diz em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Você crê no Filho? Então você tem a vida eterna. Você não terá a vida eterna, você já tem a vida eterna. João 5,24 ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Agora é interessante, ó. Tem a vida eterna, presente, e não será condenado, futuro, mas já passado, da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Olha como é que é interessante isso aqui. A vida eterna, na linguagem de Jesus, é algo presente. E aí você fala, que danado é isso? Quer dizer que não vou morrer mais? Como assim? A morte é algo real e presente nas nossas vidas. Como assim? Eu tenho vida eterna já. O que significa esse ter vida eterna? Jesus está ignorando a morte? Porque já passamos da morte para a vida, então agora a vida é eterna, como assim? O que é essa vida eterna? Como assim o amanhã começa hoje, ou no caso, pensando no reino de Deus, já começou ontem, 2000 anos atrás. E aquilo que nós temos vivido já faz parte do reino de Deus. Aquilo que vai se concretizar plenamente no futuro, já é real hoje. O que seria isso? Dizer que a vida é eterna hoje é apenas a certeza de que moraremos com Jesus eternamente, não significa viver a vida eterna hoje, mas apenas uma certeza de que eu viverei o dia. O que então é vida eterna? João 17, abriram? Versículo 3. João 17, 3. Diz assim: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Primeira parte aqui. O amanhã começa hoje. O que é o amanhã? Vida eterna. Reino de Deus estabelecido e concretizado. É importante a gente entender isso. O reino de Deus, ele ainda vai se concretizar plenamente, ok? Isso vai acontecer, fisicamente e futuramente. Mas isso não significa dizer que só porque vai se concretizar plenamente no futuro, ele já não tenha sido inaugurado. A gente já não esteja vivendo ele hoje. Só porque nós teremos uma vida eterna plena, nós já não desfrutamos de uma vida eterna hoje. E Jesus está dizendo que o que é ter vida eterna? Conhecer a Deus. O pastor Hernando Dias Lopes disse que uma vez uma jovem chegou para ele e falou assim: eu acho que o céu vai ser muito chato. Olha que menina sincera. Porque eu já pensei isso muitas vezes. Uma vez eu pensei assim, porque o meu pai sempre ensinando, né? Olha, no céu vai passar 1000 anos. Depois vai passar mais 1000 anos. Depois vai passar mais 1000 anos e nunca vai se acabar. E eu pensei assim, mas 1000 anos assim? Lá não tem sono, lá não tem choro, lá não tem... 1000 anos, vai ser chato esse negócio. Sinceramente, aquilo que a gente não tem coragem de falar, mas a gente pensa. Já pensou? Você já pensou isso? Quem já pensou isso? Levanta a mão. Meu Deus do céu, vocês são tudo pecador. Tudo igual a mim. Às vezes não parece assim? Poxa. Às vezes quando você está em casa o dia todo sem fazer nada, assim, naquele... Às vezes até quando você faz aquilo que você gosta, se você fizer por muitas horas, fica chato. A Isabela, se ela ficar 3 horas brincando com os brinquedinhos que ela gosta, ela fala, cansei, está chato já, quero fazer outra coisa. Às vezes a gente traz essa ideia como se a vida eterna fosse isso. Sabe qual foi a resposta do pastor Hernando Dias Lopes para aquela jovem? Nós vamos passar toda a eternidade conhecendo a Deus. Porque o ser de Deus é inesgotável. Nunca vai ser chato, nunca vai ser um ciclo vicioso, nunca vai ser a mesma coisa. Conhecendo a Deus, conhecendo a Deus, conhecendo a Deus, conhecendo a Deus. Quem tem prazer de estudar sabe como é extraordinário você conhecer um pouco mais, você conhecer um pouco mais, você conhecer um pouco mais, você poder estudar. E quando o estudo é um prazer, cara, isso é extraordinário. Você lê um livro e se você ficar lendo a mesma coisa o tempo todo, a mesma coisa é chato. Mas você vai se aprofundando no conhecimento de alguma coisa. Sabe, às vezes quando você está vendo um documentário, quando você está assistindo uma série, terminei agora Um Advogado Extraordinário, eu queria, poxa, tinha que ter a parte 2.
Se eu for assistir ela de novo, eu acho chato. Mas se tiver a parte 2, eu acho massa, porque você vai conhecendo mais, vai desenvolvendo mais, vai tendo. Por isso que Grey's Anatomy já está na 30ª, não sei quantas temporadas. Eu não assisti não, mas a Anne já assistiu algumas, falou, não acaba, não acaba. Está na 19, né? A atriz, coitada, não pode fazer outra coisa da vida dela, porque ela está presa em Grey's Anatomy. Ela saiu, e Grey's Anatomy continuou? Eu pensei que quando ela saísse, acabava. Então, mas você percebe que quanto mais você vai conhecendo, você vai conhecendo, você vai conhecendo, isso é prazeroso? Deus é inesgotável. Deus é inesgotável. E tem outro detalhe, se a gente conhece, a vida eterna, conhecer a Deus, é diferente do conhecer que muitas vezes a gente tem, porque o conhecer na linguagem bíblica é diferente do conhecer que muitas vezes a gente utiliza no nosso linguajar, porque isso é uma noção grega, do conhecer a partir de informações, muitas vezes superficiais. Quando a gente fala assim de alguma coisa, você fala, conhece? Sim, você conhece o quê? O termo. E às vezes se você conhecer muito, você conhece, muitas vezes, muitas coisas de algo, mas não conhece profundamente. Você conhece fulano? Conheço. Nunca tomei um café com fulano. Nunca fui na casa dele, sei nem onde ele mora, mas eu conheço. Que conhecer é esse? Sei quem é. De ver. Tenho algumas informações acerca dele. Isso não é o conhecer biblicamente. Só para você ter noção da profundidade da palavra conhecer, quando a Bíblia não quer usar um termo muito pesado de relação sexual, ele fala assim, e fulano conheceu a sua esposa. Para você ver o grau de intimidade que muitas vezes envolve a palavra conhecer. Quando a gente vai lá para a questão dos discípulos no caminho de Emaús, eu gosto muito de usar essa palavra, essa história, para refletir sobre o conhecimento. Eles estão andando, Jesus se aproxima deles, e Jesus fala, aí eles estão conversando lá entre eles, né? Ele fala, sobre o que vocês estão falando e tal. Aí ele, és o único aqui em Jerusalém que não sabe do que aconteceu das últimas notícias? De quê? De Jesus, de Nazaré, poderoso em obras e tal. Acreditávamos que era Ele que iria redimir Israel e tal. E já é agora o 3º dia que todas essas coisas aconteceram. Eles tinham muitas informações sobre tudo que envolvia a vida de Jesus. A minha pergunta é, eles conheciam Jesus? O cara estava do lado deles. Estava do lado deles. Mas tem alguém que conhecia Jesus? É porque ele apareceu, claro que ele estava num corpo glorificado, num corpo transformado. E o texto diz que eram 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Eram 2 discípulos que conheciam histórias acerca de Jesus. Mas existiu alguém que quando Jesus ressuscitou, foi no sepulcro. E se voltou para ele achando que ele era um jardineiro. Perguntou, onde colocaram o meu Senhor? Ele só falou uma palavra. E ela falou, esse é o meu Senhor. Ele só falou, Maria. A diferença de Maria para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Maria conhecia Jesus. Estava perto de Jesus. Andava com Jesus. Quando foi que os discípulos conheceram Jesus? Os discípulos no caminho de Emaús, eles andaram com Jesus. Jesus então fala para eles, poxa, como vocês são lentos, né, em entender tudo que diz as Escrituras. Aí começou a falar desde os Salmos, os profetas, a lei, tudo que dizia sobre o Messias. Lá na frente a gente vai descobrir que o coração deles ardia enquanto Jesus começava a falar sobre as Escrituras. Mas ainda assim, eram informações, claro, agora informações divinas, não só informações da Rádio Cipó local. Porque eles tinham informações dos jornais, do que havia acontecido. Agora eles estão tendo informações sobre o que a Bíblia dizia sobre Jesus. Mas ainda assim, Jesus poderia passar direto e eles não saberem que era Jesus que estava falando com eles. Mesmo com o coração ardendo, eles só descobriram que era Jesus quando eles falaram, fica conosco essa noite, já é tarde. E Jesus falou, não, fica. Não, eu vou passar direto, fica. Eles insistiram para ter um pouco mais de intimidade com aquele homem que falava com eles ao longo do caminho e que ardia o coração deles. Quando Jesus entrou, que deu graças, os olhos dele abriram. É Jesus. Quando Jesus entrou em casa,
O conhecimento de Deus, quando Jesus está falando aqui sobre vida eterna, é esse conhecimento de intimidade. É esse conhecimento que eu estava sentado aqui dizendo: Senhor, não me deixa ser um hipócrita falando sobre o conhecimento do Senhor hoje. Porque eu fiz 4 anos interno de teologia. Eu sei alguma coisa de Bíblia. Mas para falar sobre conhecimento de Deus, é mais profundo que isso. É intimidade. E não é só oração, porque só orar é religiosidade. É prazer em Deus, é prazer na oração, é prazer na leitura da Bíblia. Porque ler a Bíblia por ler a Bíblia como exercício religioso pode ser chato. Orar por orar pode ser chato, como simplesmente o desencargo de consciência e exercício religioso. Conhecer a Deus é estar com Deus e ter prazer em Deus. Essa é a vida eterna. E a gente pode desfrutar disso hoje. Você tem noção de que Jesus chega para quebrar com a religiosidade que o judaísmo trazia, para mostrar: ei, não é nada disso mais, ou nunca foi na realidade, porque a lei era para nos aproximar de Deus, e ficou uma coisa tão rigorosa que fazia era nos afastar dele. Aí Jesus chega, aquela mulher samaritana, toda cheia de perguntas, cheia de questões: onde é que a gente deve adorar? É aqui em Jerusalém? É lá em Jerusalém? É aqui em Samaria, onde os nossos pais disseram que a gente deveria adorar? E Jesus fala: ei, vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem em Jerusalém e nem nesse monte. É em espírito e em verdade. Se você vê o trecho de The Chosen sobre essa passagem, é extraordinário. Chega em casa, coloque lá, você pode ver no YouTube, o pessoal colocou o corte lá: Jesus e a mulher samaritana, The Chosen. Você vai dormir chorando hoje. É muito forte, não é muito forte? É muito forte. E John Piper, falando sobre essa passagem de Jesus e a mulher samaritana, ele diz que fé, e aqui nesse caso essa fé que conduz à vida eterna, tem tudo a ver com o que Jesus está dizendo com aquela mulher samaritana. Ele está dizendo assim: olha, quem crê em mim, quem beber da água que eu lhe der, jamais voltará a ter sede. O que Jesus está falando? Jesus está dizendo que fé nele é ter prazer nele. Jesus está dizendo que aquele que beber da água que ele dá, beber da água de Jesus, que Jesus dá, e ter fé em Jesus, é encontrar satisfação nele. Não é fé simplesmente intelectual, como muitas vezes a gente usa o termo conhecer de maneira intelectual. Fé em Deus e conhecer a Deus é ter prazer em Deus, satisfação em Deus, se alimentar em Deus. Isso é ter vida eterna. Isso é desfrutar da vida eterna hoje. Você tem noção de que antigamente, sabe quem conseguiu vivenciar isso no Antigo Testamento? Cara, Davi. O prazer na lei de Deus. Você pensou, velho? Naquela época, a lei de Deus, o negócio era pesado. E aí a gente vem agora para a nova aliança. A questão não era a lei pela lei. Sabe, a gente é muito legalista, muitas vezes o direito deixa a gente assim. Quem faz direito aí? Olha aí. Achar as brechas na lei, tem que achar. Não, mas não está tão claro aqui esse ponto, é passível de interpretação. E às vezes era isso que acontecia na lei de Deus. Só que a gente entende qual é o princípio da lei, e essa era a parada. Que Davi, quando ele escreve o Salmo 51, ele diz: eu sei que o Senhor não se agrada de holocausto de sacrifício, senão eu te daria. Cara, a lei está dizendo que é para oferecer holocausto de sacrifício. Que danado Davi está dizendo que Deus não se agrada de holocausto de sacrifício? É porque Davi está entendendo o espírito da coisa. Mas a grande questão é essa: olha só, olha o entendimento do cara, a compreensão da lei. Ele tinha prazer em Deus porque ele sabe: cara, a lei é para me guardar, a lei é para me proteger, a lei tem um objetivo de glorificação a Deus, a partir do momento que eu encontro prazer em Deus, entendendo, caramba, Deus se importou em nos deixar redigido mandamentos que vão conduzir a nossa vida para a glória dele e para a nossa proteção. Olha a compreensão. E aí a gente vem hoje à luz da nova aliança, uma compreensão muito mais profunda que Davi não teve, que as pessoas que viveram na época da antiga aliança não tiveram, e nós agora observamos isso, e Paulo vai dizer de maneira agora muito mais profunda, que a lei veio para que a ofensa abundasse. Que ofensa? De Adão, o pecado de Adão fosse agora avultado. Você olha para a lei e você fala: cara, eu não consigo cumprir tudo isso aqui. Eu sei que Deus nos ama e nos mandar isso aqui. A gente precisa cumprir tudo isso aqui para ter vida. Davi entende isso, os salmistas ali entendem o prazer que eles têm na lei de Deus, mas cara, ninguém consegue cumprir.
plenamente. E aí o objetivo da lei, Paulo vai dizer em Romanos, é mostrar para a gente que a gente não consegue ser salvo pelos nossos méritos. Dizer assim, Senhor, olha aqui, ó, cumpri tudo, ó, certinho, a gente não consegue. E aí vem a nova aliança, de maneira muito mais profunda. Sempre houve graça, na Bíblia toda tem graça, desde a antiga aliança. Mas ela fica muito mais nítida no Novo Testamento, com o sacrifício de Jesus. E aí a gente olha, o que é ter fé, o que é vivenciar a vida eterna hoje? É ter prazer em Deus. A partir do momento que nós o conhecemos. Aquela parada, sabe, de passar tempo, igual o Pedro e a Júlia estão ali, ó, né, esperando o momento. Caramba, é tanto estudo no meio de semana, aquele negócio todo, né? Doido para bater um papo ali junto, a gente está junto. O período do namoro, principalmente, é assim. Às vezes a gente fala assim, no casamento perde. Não perde, não. Quando minha esposa viaja, eu não consigo ficar. É um sofrimento ficar quando ela viaja. Eu falo, pelo amor de Deus. Ela já está querendo visitar a mãe dela de novo. Já aconteceu algumas vezes, a gente ficar 15 dias longe. Cara, é uma eternidade. Pelo menos para mim é uma eternidade. E as redes sociais não ajudam, não. Ficar se vendo pelo telefone, essas coisas, ameniza. Eu fico doido para elas voltarem logo. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Isso é o conhecer a Deus, o ter prazer em Deus, o estar junto, o ter relacionamento com Deus. Então seria mais ou menos isso, o conhecimento bíblico. Lá em Jeremias 31, abra aí sua Bíblia, Jeremias 31, do 31 ao 33. Jeremias 31, do 31 ao 33. Do 31 ao 33. Diz assim: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que Jeremias está falando aqui é do que vai se cumprir ainda plenamente. Porque a gente ainda precisa ensinar uns aos outros. É o que vai se cumprir, mas cara, a gente já vive isso hoje. A gente já vivencia isso hoje. A vida eterna é conhecer a Deus nesse nível de profundidade. A palavra imprimida, impressa em nosso coração. A palavra de Deus aqui guardada, não simplesmente em pedras, como foi na antiga aliança, mas no nosso coração, sabe? Aquele testemunho de Deus no seu coração, porque você conhece a Deus, você sabe quando você o desagrada ou não. Aquela sensação de você falar assim, caramba, mas está todo mundo fazendo, mas não está certo. Esse negócio não está certo. É porque a gente conhece a Deus. E talvez era isso que estava me incomodando hoje, né? O arde outra vez no meu coração. Poxa, alguma coisa muito errada não está certa. Eu preciso encontrar prazer em Deus. E o que me incomoda muitas vezes é isso. Quando eu encontro mais prazer no jogo do Flamengo, mais alegria no jogo de ontem, do que na presença de Deus. Quando eu encontro mais alegria numa série, do que na presença de Deus. E quando eu falo presença de Deus, não estou falando de vir na igreja, dos exercícios religiosos. Eu estou falando de momentos mesmo com Deus. De prazer na presença de Deus. Talvez quando a serpente apareceu para Eva, ela pensou, né, poxa, uma coisinha diferente, porque estava meio tedioso, entediante com Deus, todos os finais da tarde. Isso já é coisa que eu estou refletindo, tá? Eu estou pensando aqui. Mas quando a presença de Deus para nós perde o prazer, a gente fica muito suscetível a prazeres escusos. Alguma coisa precisa dominar o nosso coração e alguma coisa precisa nos dar prazer. Se não é Deus, não existe neutralidade. Em alguma coisa a gente está tendo prazer. E pode ser o pecado. Grave, menos grave,
Mas se não é Deus, não é alguma coisa boa, é algum ídolo. Segundo, a vida eterna, primeiro, é conhecer a Deus. Segundo, é o fato de sermos a habitação de Deus. Vamos lá para 2 textos, 2 Coríntios 5:5, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:5. 5, versículo 5, diz assim: Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Guarde isso aí, ó, o penhor do Espírito. Se você está com a Bíblia no celular, se tem a canetinha, sublinhe, coloque no bloco de notas. Penhor do Espírito. Agora vamos lá para Efésios, um pouquinho mais para frente. Efésios 1, 13 e 14, que diz assim: Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Guarde isso. Versículo 14, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que ele está dizendo aqui? O penhor para eles aqui, seria uma espécie de primeira parcela. Quando a gente vai comprar um imóvel, você financia 80%, mas tem que dar uma parte, às vezes 70%, às vezes 30%, você tem que pagar ali, não adianta assim, não, que nem a gente fala para o seu Zé da esquina, né? Compra fiado, eu pago amanhã, pode anotar. Lá não tem isso. Você vai financiar a parada, você tem que a entrada, tem que ter a entrada. É basicamente isso aqui. E quando você paga a entrada, às vezes, dependendo, você já desfruta do imóvel. Se é um financiamento de um carro, você já pega o carro, né? Porque você já deu o sinal ali, já teve a entrada, aquele negócio todo. É basicamente isso. A gente já vive a vida eterna hoje. A gente não vive ela plenamente, porque não foi concretizado o pagamento, mas já foi feita a primeira parcela, já existe a garantia. Quando a gente fala do Espírito Santo habitando em nós, já é a gente desfrutando da vida eterna. O amanhã começa hoje, a gente já vive o futuro espiritual da realidade eterna hoje. E a grande pergunta que eu faço para você é: a sua vida é um pedaço do céu? As pessoas que estão à nossa volta são contagiadas porque olham para a gente de alguma forma, vê a beleza da eternidade em nós? Porque todo mundo quer ir para o céu. E se a gente já vive um pedaço do céu, alguma coisa diferente a gente precisa ter. Alguma coisa diferente a gente precisa ter. O Espírito Santo habitando em mim e em você. Cristo em nós, a esperança da glória. E outro texto vai dizer exatamente isso. Cristo em nós é a esperança da glória, ou seja, é a garantia, é a certeza da vida eterna. Que a gente já vive hoje, porque Cristo vive em nós. E Cristo é eterno, amém? E a vida que a gente vive hoje nele é eterna. As pessoas precisam ter essa sensação de que quando chegam perto da gente, tem alguma coisa diferente na gente. E talvez seja aquele senso de eternidade que todo ser humano tem, do algo mais. A eternidade foi colocada no nosso coração, a palavra de Deus diz isso. A gente precisa, irmãos, jovens queridos do meu coração. E quando eu falo irmãos para vocês, eu não estou falando no sentido religioso da palavra. Eu estou falando no sentido de família. Meus manos. Que é assim que eu trato os meus 2 irmãos. Mano. Fala mano, obrigado mano. O termo irmão, que a gente cunhou de maneira religiosa, né? Que parece até ficar mais distante. Olha a profundidade dessa palavra. Nós somos irmãos. E quando eu estou chamando o irmão fulano de tal, que ficou uma coisa, parece que não é tão formal, deveria ser a palavra mais informal. Deveria ser o substituto que sempre utilizaram aí para senhor e senhorita, né? O senhor, a senhorita. A gente substituiu esses termos formais aí de fora e na igreja a gente usa o termo irmão como uma formalidade. Sendo que na realidade isso precisa apresentar a intimidade. E a gente poder ver na vida um do outro sinais de eternidade. A vida eterna hoje, aqui e agora.
eu quero finalizar com vocês. Gente, esse livro aqui, isso que eu estou falando aqui está baseado aqui, ó, George Led, O Evangelho do Reino. Esse livro é extraordinário, sensacional. Eu li ele toda uma vez, comecei a ler a segunda. Agora, esse livro aqui é aquele que você lê de novo, você não acha chato não, porque tem muita coisa que na primeira leitura você deixou passar. Aí você tem que ler de novo e fala, caraca, velho. Você vai ler a terceira vez e fala, uau! É porque é muito profundo esse livro. Mas eu quero ler para vocês aqui um trecho dele. Que é aqui que eu quero concluir com vocês. Antes de ler ele, eu vou ler o texto do qual ele fala. Romanos 8, 22 e 23. Romanos 8, 22 e 23. Romanos 8, 22 e 23 diz assim. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, olha só, presta atenção, nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós que temos as primícias do Espírito. O que é primícias? Se você vai para a Antiga Aliança, o termo que era usado era os primeiros frutos da colheita, e que muitas vezes eles tiravam as primícias e davam para o sacerdote. Então, é os primeiros frutos da colheita. Olha que eu acho massa isso aqui, presta atenção, olha o que ele fala. Observemos mais uma frase que descreve essa mesma verdade em termos diferentes. Em Romanos 8, 22 e 23, Paulo descreve a redenção de toda a criação na era por vir. O dia em que o próprio Redentor de Deus será consumado e a criação libertada da servidão à corrupção para entrar na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Aí ele vai ler o texto, que eu acabei de ler com vocês. Aqui temos mais uma vez a mesma verdade maravilhosa. Um dia, nosso próprio corpo será redimido. Um dia, toda a criação física será transformada. Um dia, a vida que flui da ressurreição de Cristo renovará toda a estrutura da existência humana. E o que acontece até esse dia chegar? Gememos. Estamos oprimidos, temos dor, sofremos, morremos, mas não temos apenas isso. Temos os primeiros frutos do Espírito, as primícias. Aí preste atenção nisso. O que são os primeiros frutos? O que são essas primícias? Deixe-me ilustrar primeiros frutos com algumas árvores frutíferas do meu jardim. No fim do inverno, podo as árvores e as pulverizo. Quando chega a primavera, as flores abrem e sei que as árvores estão vivas, mas as flores não são os primeiros frutos. Elas são uma promessa, pois se não houver flores, com certeza não haverá frutos. Mas eu já vi árvores cheias de flores que jamais produziram fruto. Depois da florescência, as folhas brotam, mas ainda não há fruto. Pouco depois das folhas aparecem os pequenos frutos verdes, duros, mas ainda não há frutos. Esses são os primeiros frutos. Depois de um ano, uma árvore está carregada de ameixas duras, mas depois uma tempestade de vento derrubou todas as ameixas da árvore. Tinha um cesto cheio de pequenas ameixas verdes no chão, mas nenhuma colheita. Isso não é os primeiros frutos. Os primeiros frutos surgem quando as frutas começam a amadurecer. Você olha a árvore dia após dia, então chega o dia em que aquele primeiro pêssego, por fim, está maduro. Você esperou por esse dia e apanha aquele pêssego apetitoso, o primeiro pêssego da estação, o único da árvore que está totalmente comível. Todos os demais estão um pouco verdes, muito duros para ser comidos. Obrigado, Júlia. Mas aqui está um pêssego. Você enfia os dentes, o suco agrada seu paladar e você se deleita com o sabor do primeiro pêssego. Isso é primeiros frutos. Não é a colheita, é o começo da colheita. É mais que promessa, é experiência, é realidade, é posse. A gente vive isso. A gente não está vivendo uma promessa apenas. É mais do que isso, a gente já está vivendo a vida eterna. O Espírito Santo habitando em nós é muito mais do que promessa. Talvez na antiga aliança ainda era só uma promessa. Mas quando Jesus chegou, o reino foi inaugurado. E há uma promessa no sentido de que ainda se irá concretizar plenamente. Mas é muito mais do que isso. Já é real. Já são os primeiros frutos. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em você.
E tem muita gente que não sabe disso. A gente está vivendo um novo tempo. E tem muita gente que não sabe. E a gente não está falando. A gente já está comendo os primeiros frutos de algo extraordinário, de algo maravilhoso. E falando de mim, às vezes quando eu pego o elevador no meu prédio, é como se eu tivesse com o pêssego que ele falou aqui na mão, e eu podia estar me deliciando desse pêssego e oferecendo para a pessoa que está do meu lado, mas quando eu entro no elevador eu escondo. E talvez assim seja na faculdade, talvez assim seja no nosso trabalho, talvez assim seja em N situações. A gente tem escondido das pessoas que a gente já vive uma realidade alternativa e que a gente vive um amanhã hoje. Eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês. A gente já vive algo extraordinário. Algo extraordinário que Paulo vai dizer que é um privilégio maior até do que o de Moisés. Moisés foi ministro de uma antiga aliança e nós somos ministros de uma nova aliança que já inaugurou a etapa futura. Eu queria finalizar aqui com vocês, com essa reflexão. Vamos nos deliciar desse pêssego, dos primeiros frutos. Nós já estamos vivendo a estação. Isso precisa estar nítido às pessoas que estão à nossa volta. Que há uma vida real. Há uma vida presente. Viver o Evangelho é renúncia, é morte, é cruz. Mas é para essa realidade. E é ressurreição para a realidade de Deus. É morte, é renúncia para essa estação, para esse reino terreno. Mas quando a gente renuncia, quando a gente morre, quando a gente vive a cruz dia após dia, o que nós estamos dizendo é: eu estou mordendo esse pêssego, eu estou vivendo os primeiros frutos, porque o Espírito Santo habita em mim, e isso é realidade eterna, isso é vida eterna, é eu desfrutando do amanhã hoje. Vamos ficar em pé? Coloque a mão no seu coração. Às vezes a gente está ouvindo muita palavra que massageia o nosso ego para aqui e agora, né? Você vai ter o que você quer, você vai ter o que você deseja. Use a sua fé, exercite a sua fé para você conseguir isso, conseguir aquilo. E esse aquilo são coisas terrenas, são coisas passageiras. E a gente tem limitado os nossos olhos a isso, temos limitado o nosso foco nisso, sendo que Deus quer nos fazer desfrutar de algo muito superior. É a sua presença. Deus quer que a gente desfrute dele. Se a gente não tem prazer em Deus aqui, em conhecer mais de Deus aqui, que graça vai ter o céu? Senhor, a gente está na tua presença hoje, Pai. Com desejo que o Senhor arda de novo em nosso coração. Se a eternidade, ó Deus, é te conhecer mais, se a vida eterna é desfrutar do Teu Espírito em nossas vidas, ó Deus, se a vida eterna é desfrutar dos primeiros frutos da eternidade, os primeiros frutos, ó Deus, daquilo que teremos por toda a eternidade ao Teu lado, se a gente já vivencia isso hoje, se já temos a possibilidade disso hoje, Senhor, não deixa passar despercebido como muitas vezes tem passado, Pai.
Senhor, arde em nosso coração, ó Pai, traz em nós o desejo e o prazer de ter o Senhor no nosso dia a dia, assim como o Senhor Jesus falou para aquela mulher samaritana: aquele que bebe da água que eu lhe der jamais voltará a ter sede. Ó Deus, e quantas vezes, ó Pai, a gente está com sede de outras coisas e bebendo água, ó Deus, em tantas outras fontes, sendo que nós temos a fonte de água viva que é o Senhor, Pai. Nós podemos encontrar prazer em Ti. Quantas vezes, ó Deus, temos vivido de maneira religiosa, ó Pai, e a nossa vida cristã tem sido chata, ó Deus, tem sido uma vida, ó Deus, permeada de tédio, mas não é essa a vida que o Senhor nos promete, e não é essa a vida que o Senhor dá. Tem misericórdia de nós, ó Deus, para que tenhamos acesso a essa vida. Coloca em nosso coração esse prazer, Deus, pela Tua presença, porque o Teu Espírito mora em nós. O Teu Espírito habita em nós, ó Deus, que haja prazer, não só, Deus, para testemunhar, mas prazer de viver, Senhor, essa vida, de conhecer o Senhor em profundidade, ó Deus, que aquilo que começa muitas vezes como um exercício, ó Pai, de muitas vezes conduzindo a nossa alma a isso, que se torne prazeroso, assim como o exercício físico, ó Deus, que muitas vezes começa como uma disciplina e depois se torna algo necessário e prazeroso para a nossa vida, para o nosso bom condicionamento físico. Que assim seja, ó Deus, a nossa vida espiritual, ó Pai, que não seja um eterno tédio, como tem sido na vida de tantas pessoas. Mas aqui eu abro o meu coração, Senhor, e sei que é a realidade de muitas pessoas, um desejo de conhecer o Senhor em profundidade, ter um prazer na Tua presença em profundidade, porque aquilo, ó Deus, que nós falamos, aquilo que conversamos aqui hoje, ainda está meramente, ó Pai, no conhecimento externo. Ó Deus, aquilo que podemos ver no livro, aquilo que podemos ler, ainda, Senhor, faz parte de um conhecimento externo. Isso só se torna real quando se torna experienciável, uma experiência na nossa vida. Isso só vai se tornar real, ó Deus, quando na nossa casa, no nosso lar, no nosso dia a dia, nós vivenciarmos isso. Não adianta sabermos que já temos a possibilidade da vida eterna hoje. Não adianta, ó Deus, entendermos cognitivamente, intelectualmente, que já vivemos a vida eterna hoje, se isso não for algo prático nas nossas vidas, ó Deus. Ainda assim, será simplesmente no campo intelectual. Nós queremos ter experiências sobrenaturais contigo, ó Deus. Nós queremos viver isso, que as pessoas, ó Pai, na faculdade, no trabalho, no estágio, por onde estivermos, por onde andarmos, que haja algo de diferente nas nossas vidas, ó Pai, que as pessoas identifiquem algo de diferente em nós, ó Deus. Afinal de contas, o Teu Espírito habita em nós. Dai-nos, ó Deus, mais que consciência, dai-nos experiência contigo, ó Deus, em nome de Jesus. Que saímos daqui hoje, que nós saímos daqui hoje convictos, isso é certeza, mas nós não queremos só convicção, nós queremos experiência com o Senhor. Que essa convicção, ó Deus, se torne palpável, experiência, testemunho com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão aí e ministre para ele. Vamos viver isso. Pode dizer para ele, vamos viver isso. Diga. Glória a Deus.